pessoal, tudo bem? O meu nome é Laura, eu sou professora de geografia e hoje nós vamos entender um pouco o motivo do estudo da geografia para a nossa vida, né? Por que nós estudamos geografia? Bom, a geografia ela é uma forma de compreender o mundo em que nós vivemos, a interação que a sociedade tem com o nosso planeta, a hidrografia, o clima, o relevo, os biomas que fazem parte de todo o planeta, é, a influência da maritimidade, a influência do oceano, a influência dos rios na vida das pessoas, toda essa interação do homem com o meio ambiente é o objetivo de estudo da geografia. Então, o objetivo do estudo da geografia é também facilitar a vida de todos nós aqui no planeta Terra, para que nós possamos compreender o espaço geográfico em que nós vivemos. A geografia ela estuda de forma geral, assim, os principais aspectos para a gente entender a geografia é entender os conceitos de paisagem, de território, de lugar, de região. Então, quando a gente fala de região, a gente usa o termo região para entender que nós dividimos determinado território em áreas menores. Ou seja, se eu pegar o mapa do Brasil, se eu pegar o território brasileiro, é um território muito grande. A gente pode até comparar que o Brasil é um país tão grande que ele poderia ser um continente. Mas por ele ser tão grande, ele tem muitas características distintas. Por isso, o Brasil ele foi regionalizado. Ele foi dividido em regiões para melhorar a comunicação e o entendimento dessas áreas. Então, a gente divide eles com características relacionadas a climas parecidos, a relevos parecidos, a população econômica parecida, a política. A gente leva em consideração todos esses aspectos, são alguns desses aspectos que levam em consideração a divisão de uma região. Nós podemos dividir um planeta, por exemplo, a gente dividiu o planeta, a gente regionalizou o planeta quando a gente dividiu esse planeta em regiões. Então, a gente chama essas regiões do planeta de continentes. E nós temos o continente americano, o africano, o europeu, o asiático, a Antártida, a Oceania. Esses continentes é uma forma de regionalizar o mundo. Mas a gente pode levar em consideração os outros aspectos que eu falei também. Então, a gente regionaliza sempre quando nós dividimos determinada região maior em áreas menores. O que a gente entende, então, por espaço geográfico? Espaço geográfico é tudo onde há habitação humana, onde há transformação humana para o cultivo, para a transformação das paisagens, onde ocorrem as manifestações dos valores culturais dessa sociedade. Então, o espaço geográfico é aquele espaço que há interação do homem com o meio ambiente. E esse espaço geográfico, ele está em constante transformação. Na imagem, vocês observam que nós temos o mesmo local na foto. A foto de uma paisagem, de um espaço geográfico antes da transformação humana e depois. A gente observa que tem prédios, que tem antenas, que grande parte da vegetação, infelizmente, foi retirada. Virou uma paisagem urbana, uma paisagem transformada. Foi um espaço que foi adaptado e transformado pelo homem. Nós temos também o conceito de território. Esse conceito de território é uma área que pode ser delimitada pela posse de alguém. Alguém ou algum governo ou alguma força, algum grupo que tenha uma força política ou até força relacionada à violência mesmo, controle dessa população, através de leis, normas, legislações que podem ser oficiais ou não. Então, a gente tem o território brasileiro. O território brasileiro, ele compreende toda a área do nosso país. E esse território pertence ao Brasil e ele é legislado, ele é controlado, ele é administrado pelo presidente em um acordo com os demais órgãos públicos e também com a interação da população, dos eleitores. Esse território é um território legalizado, mas a gente sabe também que há o domínio de territórios de forma do poder paralelo. A gente tem o poder oficial de um país, de um local, de uma cidade, e tem
em muitos casos do poder paralelo. E aí a gente fala, nesse caso, de facções criminosas que têm o controle do território de algumas áreas, impondo os seus interesses através do uso da força, da venda de drogas, do comércio de armamentos, de roubos, né? Assaltos, sequestros, atividades ilícitas que são usadas para dominar aquele território ali e tornar aquele território um território paralelo ao governo oficial de um determinado país, por exemplo. E o último conceito que nós temos é o conceito de lugar, né? O conceito de lugar é aquele conceito que tudo que você vive, que tem uma experiência afetiva na sua vida, é especial para você. Então, por exemplo, o lugar, a sua casa, é um lugar geográfico, um espaço geográfico que tem memórias afetivas e uma carga emotiva que pertence somente a você e não tem o mesmo significado para mim. Então, a cidade que você nasceu, lembranças que você tem de um local onde você passou por momentos legais ou de um local que você passou por algum momento de tensão, aquele lugar que a gente cria essa identidade, ele tem uma importância e um significado especificamente para cada indivíduo. Bom, queridos, essa foi a aula de hoje. Que Deus abençoe vocês e até a próxima. Beijinho, gente. Tchau, tchau.